fiador não estar mais disponível, quais as opções para substituir o fiador no contrato de locação? O que fazer se o locador rejeita a nova garantia? A morte do fiador ou a mudança de endereço sem aviso prévio pode afetar a locação? Nessas situações, o locador pode exigir uma nova garantia? E se o locador se recusar a receber a nova garantia oferecida pelo inquilino sem justificativa? Isso pode ser considerado como abuso de direito? No contrato de locação, pode ocorrer que a garantia oferecida pelo inquilino pode se esvair ou enfraquecer, agravando o risco do locador. O locador pode pedir aumento de garantia ao inquilino e, se o inquilino não restabelecer o equilíbrio da garantia, o locador pode pedir rescisão do contrato de locação. A lei permite que o locador exija um novo fiador ou a substituição por outra espécie de garantia, se não for possível ao inquilino oferecer um novo fiador. A lei dá ao inquilino a opção de oferecer outra espécie de garantia se o inquilino não conseguir oferecer um novo fiador, desde que seja uma das garantias permitidas na lei. O locador não pode rejeitar a nova garantia sem justificativa. A recusa do locador sem justificativa, a nova garantia oferecida pelo inquilino, no propósito de declarar o inquilino em atraso com suas obrigações de pagar aluguel e encargos, somente para ajuizar a ação de despejo, é abuso de direito. Escute só. É abuso de direito. É abuso de direito de acordo com a lei. Veja, se não houver acordo entre locador e inquilino, cabe ao juiz decidir se a garantia oferecida pelo inquilino é suficiente para garantir o pagamento das obrigações. A garantia deve dar segurança econômica ao locador, cobrir o valor dos aluguéis e demais encargos. Não adianta você oferecer qualquer coisa e dizer que o inquilino rejeitou sem justificativa, porque ele tem justificativa. O valor não cobre os aluguéis e os demais encargos. Então, essa é a justificativa do locador. Vamos responder uma das perguntas, que é a causa de substituição da garantia. A primeira causa de substituição da garantia é a morte do fiador, que extingue a garantia. Veja esse artigo. Artigo 836. A obrigação do fiador passa aos herdeiros, mas a responsabilidade da fiança se limita ao limite decorrido até a morte do fiador e não pode ultrapassar as forças da herança. A fiança tem caráter personalíssimo. A fiança não pode ser maior do que o patrimônio deixado pelo falecido. Isso é caráter personalíssimo na fiança. Mas, como toda regra, temos exceção. A exceção é a fiança bancária. Vigia! Morto fiador, preste atenção, morto fiador, as suas obrigações não podem ser transferidas aos seus herdeiros, pois a fiança é de natureza pessoal, em virtude do princípio da universalidade da herança, que inclui os valores positivos e negativos do falecido. Responde os herdeiros legítimos e testamentários pelos aluguéis e encargos vencidos até o momento do óbito, até o limite da herança. Não pode ultrapassar o valor da herança. Presta atenção que é uma pegadinha. Os herdeiros devem provar o excesso de dívida para não ter que pagar com o seu patrimônio. Vamos ver agora o caso de morte presumida ou decretada por sentença ou ausência. Veja aqui esses artigos.
Nesse caso, o locador tem direito de pedir substituição da garantia. E se o fiador for declarado indigno ou ter sido deserdado, sendo afastado da herança, esse fato não importa para a fiança. A não ser que, em razão desse fato, o fiador tenha perdido o bem dado em garantia. Vamos ao exemplo. Ele tinha a nua propriedade de um imóvel, seu pai tinha usufruto do imóvel. Ele tentou matar o pai dele, então perdeu a nua propriedade. É isso. O mesmo acontece no caso de ausência, interdição, recuperação judicial, falência. O fato tornou o fiador insolvente? Não tem mais como garantir a fiança? Isso, é claro, deve ser comprovado judicialmente através de uma sentença de interdição ou declaração de ausência, declaração de falência, insolvência civil, que é a insuficiência da garantia. Na recuperação judicial, o empresário não perde a gestão do seu patrimônio, como na falência, que é a falta de condições para pagar o que deve. Se a empresa, o fiador já foi declarado, se já foi declarada a falência, significa que ele não tem condições de pagar o que deve. Aí é que ele não pode ser fiador, né? No caso de recuperação judicial, a capacidade econômica do fiador fica apenas abalada, o que pode tornar duvidoso o cumprimento da fiança. Se ele não está pagando as dívidas dele, ele vai pagar a fiança? Melhor mudar, hein? Outra causa de substituição da fiança é a venda ou a penhora de todos os bens do fiador, todos os imóveis do fiador. O locador fica-se a garantia se o inquilino não pagar o aluguel e os encargos. Nesse caso, é irrelevante se o fiador tem bens móveis, objetos, suficientes para pagar os débitos do inquilino. Mudança de residência do fiador, sem avisar o locador. Isso, na prática, apenas dificulta a cobrança. Mas é um excesso, porque o locatário ou profiador pode fornecer um novo endereço, com a comprovação de que o fiador permanece capaz de garantir o pagamento das dívidas do inquilino, capaz de garantir a fiança. Nesse caso, não pode substituir a garantia, a não ser que a mudança se verifique para outra cidade, já que a lei diz que o credor não pode ser obrigado a aceitar fiador indicado que mora em outro município. Veja esse artigo do Código Civil. Quando alguém houver de oferecer fiador, o credor não pode ser obrigado a aceitá-lo se não for pessoa idônea, domiciliada no município onde tenha de prestar a fiança e não possua bens suficientes para cumprir a obrigação. Vamos agora a mais um caso, que é a moratória. Moratória é a prorrogação do prazo concedido pelo credor, no nosso caso aqui o locador, ao seu devedor para o pagamento de uma dívida, que aqui é o inquilino. Credor, locador, devedor, inquilino. A moratória consiste em aumentar o prazo de pagamento. O locador deixa de executar a dívida vencida, que pode agravar a responsabilidade do fiador, com o acréscimo da correção monetária e os juros moratórios. É importante a gente distinguir, diferenciar com a moratória, a diferença entre a moratória e a simples demora do locador em cobrar a dívida. Com a simples demora do locador em dar início à ação de despejo, por falta de pagamento, desde que seja razoável o tempo decorrido. É uma questão que deve ser decidida pelo juiz no caso concreto. O juiz deve considerar a verdadeira intenção das partes. No direito não dá para generalizar. Na prática, é costume do locador aguardar algum tempo antes de entrar com a ação judicial, a ação de despejo, na esperança de receber de forma amigável, para evitar a via crucis de uma demanda. Agora, a título de curiosidade, vamos ver o que é via crucis.
é uma expressão em latim que significa caminho da cruz, também chamada de via sacra. Refere-se ao trajeto que foi percorrido por Jesus, carregando a cruz desde o pretório até o Calvário, onde morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Abriu a porta e nos deu salvação. Está disponível, é só a gente retroceder dos maus caminhos e render-se aos pés de Jesus, buscar conhecer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, seguir os ensinamentos dele e viver de acordo com a vontade dele sempre. Eu fiz isso, eu entreguei minha vida para Jesus, hoje eu busco a direção dele para tudo que eu vou fazer na minha vida. Posso muito errar? Sim, erro bastante. Mas estou sempre procurando a vontade dele e é maravilhoso, é maravilhoso. Eu descobri a alegria verdadeira que é Jesus Cristo. Por isso estou aí. Busque Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Agora vamos voltar para o direito, para a locação. Às vezes é o próprio inquilino que pede um prazo ao locador, para pagar o aluguel. Às vezes a pessoa está com dificuldades, não é que a pessoa não quer pagar, ela não tem dinheiro. Ela conversa com o locador entende a situação e dá um prazo. Nesse caso, não caracteriza moratória. E o fiador não pode se exonerar. Não é fácil decidir. Temos que contar com a experiência e a sensibilidade do juiz. Vamos a mais uma causa de exoneração do fiador. Subrogação. A subrogação acontece quando uma terceira pessoa assume uma dívida de um devedor e ao mesmo tempo adquire o direito de cobrá-la do devedor. O subrogado, ao pagar a dívida do devedor principal, fica com crédito em todos os direitos, ações, privilégios, garantias que tinha o credor original, no nosso caso o locador, para que possa cobrar do afiançado, que aqui no nosso caso é o inquilino. Vamos a um caso: se o locador impede o fiador de pagar a dívida, e como ele pode impedir o fiador de pagar a dívida? E nesse caso, se ele impedir o fiador de pagar a dívida, o fiador pode se exonerar. O fiador fica livre. Vamos ao exemplo prático. O fiador precisa da autorização do locador para vender o imóvel dado em garantia. Se o locador não der essa autorização de venda, o fiador fica livre, pois o locador está dificultando o pagamento da dívida. E se o credor, que é o locador, aceita objeto diverso do que o devedor, o caso o inquilino, estava obrigado a lidar. Vamos a mais um caso de exoneração do fiador. Quando a fiança é contratada por prazo determinado e a locação continua após o término, prazo contratual por prazo indeterminado. Já fiz um vídeo sobre isso, está na playlist de locação. Eu não sei se eu já publiquei ou vou publicar, mas vai estar lá na playlist de locação. Vamos a mais um caso, que é o caso da garantia ser representada pela caução de bens móveis, objeto, e esse bem desaparece, some, expira, acaba. E o outro caso da desapropriação ou venda do imóvel, sobre o qual recai a garantia oferecida, a caução oferecida. E o caso do fiador ser proprietário de um único imóvel desapropriado ou vendido. É evidente que desaparece a garantia. A tese de que o patrimônio do fiador não foi reduzido pela venda e apenas foi substituído por dinheiro, na hipótese de desapropriação ou venda, a garantia representada apenas por dinheiro, sem bloqueio, é bem menos confiável do que imóvel. O dinheiro some sem deixar rastro, enquanto imóvel é mais difícil a venda
E ainda tem a publicidade no cartório. A lei também criou uma nova modalidade de garantia, que é a cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. Nesse caso, o inquilino transfere fiduciariamente as cotas de um fundo de investimento com o único intuito de garantir o pagamento da obrigação. As cotas ficam na posse do locador, mas não pode dispor até o encerramento da locação. Acabando a locação, se o inquilino estiver quite com todas as obrigações, as cotas serão devolvidas ao inquilino, com todos os benefícios eventualmente concedidos, durante o prazo em que essas cotas estiverem como garantia. Mas se o inquilino fica devedor, o locador pode resgatar as cotas, retirar o valor da dívida e devolver o restante para o inquilino. Vamos ver a nova hipótese de substituição da garantia, que é a hipótese em que o fiador foi exonerado, porque a locação foi prorrogada por prazo indeterminado. Acabou o contrato de locação, o prazo do contrato de locação, continua a locação com os mesmos termos do contrato, só que o prazo acabou. Nesse caso, não há como impedir a exoneração do fiador, pois é um ato gratuito. O fiador se exonerando, a consequência é que a locação fica sem garantia. É um risco e pode gerar prejuízo irrecuperável se o inquilino não tiver condições de pagar os aluguéis e os encargos. Nesse caso, o locador pode pedir que o inquilino substitua a garantia para restabelecer a garantia da locação. É importante que você saiba que a responsabilidade do fiador após a exoneração permanece por 120 dias, a contar da notificação. Mas se o inquilino substituir a garantia antes disso e o locador aceita, o fiador fica exonerado antes desse prazo. Esse prazo é exagerado porque no Código Civil estabelece o prazo de 60 dias. Artigo 835. O fiador poderá exonerar-se da fiança que ele estiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança durante 60 dias após a notificação do credor. A notificação do locador para a exoneração poderá ser feita por qualquer das formas permitidas em direito. Não precisa ser judicial. O que a lei exige é que a notificação seja feita de forma inequívoca, para que o locador tenha certeza da intenção do fiador. Veja o parágrafo único. O locador poderá notificar o locatário para apresentar nova garantia locatícia no prazo de 30 dias, sob pena de desfazimento da locação. O locador, tendo conhecimento da exoneração do fiador, de acordo com a lei, por escrito, o contrato fica sem garantia. Nesse caso, o locador poderá notificar o inquilino para apresentar uma nova garantia no prazo de 30 dias. Se o inquilino não substituir a garantia no prazo de 30 dias, pode causar resolução do contrato, acabar a locação, entrar com ação de despejo. Nesse caso, o locador pode entrar com ação de despejo. Agora, a lei permite a concessão de liminar para desocupação no prazo de 15 dias. Muitos fiadores passaram a acreditar que o simples fato de acabar o prazo do contrato de locação e a locação passou a vigorar por prazo indeterminado, ele acha que está automaticamente exonerado. E não é assim. Vamos rever os principais pontos de substituição da garantia. O locador tem direito de exigir um novo fiador ou a substituição dessa garantia por outra garantia em diversas situações, como, por exemplo, morte do fiador, mudança de residência sem aviso ou exoneração do fiador. O fiador pode ser exonerado da fiança a qualquer momento, conforme a lei, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança pelo prazo de 120 dias após a notificação. Mas antes,
Não esqueça de se inscrever, compartilhar com um amigo que pode se beneficiar com esse conhecimento. Salmos 33. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. É apropriado que os íntegros o louvem. Celebrem ao Senhor com melodias da harpa. Toquem música para ele com instrumentos de 10 cordas. Entoe para ele um novo cântico. Toquem com habilidade e cantem com alegria, pois a palavra do Senhor é verdadeira e podemos confiar em tudo que ele faz. Ele ama o que é justo e bom, o amor do Senhor enche a terra, o Senhor falou e os céus foram criados. Pelo sopro de sua boca as estrelas nasceram, determinou os limites do mar e juntou os oceanos em reservatórios. Que o mundo inteiro tema o Senhor e todos os habitantes da terra tremam diante dele. Pois quando ele falou, o mundo veio a existir, tudo surgiu por uma ordem. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os projetos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Seus propósitos jamais serão abalados. Como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo ele escolheu para lhe pertencer. O Senhor olha dos céus e vê toda a humanidade. De seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Formou o coração de cada um, por isso entende tudo o que fazem. Nem mesmo um poderoso exército pode salvar um rei. Grande força não é suficiente para livrar um guerreiro. Não confie em seu cavalo de guerra para obter vitória. Apesar de toda a sua força, ele não é capaz de salvá-lo. O Senhor, porém, está atento aos que o temem, aos que esperam por seu amor. Ele os livra da morte e os conserva com vida em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é nosso auxílio e nosso escudo. Nele, nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome. Que o teu amor nos cerque, Senhor, pois só em ti temos esperança. Pois só em ti temos esperança, é verdade. Só temos esperança no Senhor. Estou sempre procurando compartilhar com você conhecimentos que realmente uso e recomendo. O Kindle tem sido para mim uma ferramenta incrível e eu acho que você também vai adorar. Confira o link na descrição para saber mais. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.